muitos já devem ter me ouvido falar que o Rotary ele tem um lado muito forte que também é um desafio muito grande. Que o Rotary, o nosso âmbito é muito amplo. Né? O Rotary são os clubes, né? Mais de 35 mil clubes pelo mundo. E os clubes têm prioridades diferentes, realidades diferentes. Então, quando se fala de posicionamento da marca, nós temos essa bênção, que é uma amplitude muito grande de trabalho, de gama de trabalho, porém, é um desafio, porque fica difícil posicionar o Rotary como uma coisa única. Né? Quando falamos de Unicef, a gente lembra de criança. Quando a gente fala de water.org, a gente lembra de água. E o Rotary é uma gama de bondade, de trabalho humanitário, que dificulta um pouco o nosso posicionamento da marca. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Começar um pouquinho com números, alguns números. Né? Essa questão do posicionamento da marca, da revitalização da marca, muitos eu sei que já conhecem essa história. Ela começou em 2011, né? Que o Rotary se propôs a olhar a marca como um sentimento emocional. Nós sabemos que nós temos, como foi bem colocado pelo Gessner, uma dificuldade no nosso quadro associativo, estamos estagnados a 1,2 milhão de associados há 20 anos. É um tempo muito grande para estarmos estagnados. Então, em 2011, foi feita uma pesquisa global em relação à imagem do Rotary como um todo. E uma das perguntas foi em relação ao reconhecimento do Rotary. Já ouviram falar de Rotary? Em 2011, 40% não tinham ouvido falar de Rotary, apesar desse número variar muito em diferentes regiões do mundo, mas essa é a conclusão global. Ou seja, 60% dos entrevistados na época dessa pesquisa tinham ouvido falar de Rotary. E depois que a marca foi revitalizada, nós passamos por um processo em 2013, 2014, em posicionar nossa voz, definir realmente como nós queremos apresentar. A identidade visual do Rotary foi melhor definida, foi atualizada. Aí em 2015 foi feita uma pesquisa novamente. E esse número subiu. De 60% que tinham ouvido falar do Rotary, 75% tinham ouvido falar do Rotary. Ou seja, 3 entre 4 pessoas em 2015 tinham ouvido falar do Rotary. O outro aspecto dessa pesquisa foi em relação ao nível de entendimento, que também foi mencionado anteriormente. Saber do Rotary, eu já ouvi falar, eu tenho um vizinho, eu tenho um avô, eu tenho um tio, eu já vi o logo, né, de Rotary. Então, assim, em 2011, 35% das pessoas não entendiam o que era Rotary. Talvez já tinham ouvido falar, mas não tinham um entendimento do porquê, o que somos, o que fazemos. Muita informação errada, né? É uma seita, é uma sociedade secreta, muitas informações erradas em relação a isso. Então, em 2011, 35% das pessoas apenas tinham um nível de entendimento de Rotary. Entendiam um pouco o que nós somos, o que representamos. E agora eu gostaria que vocês usassem o chat e me respondessem essa pergunta. Então, em 2011, que tinham ouvido falar subiu de 60% para 75% em 2015. Eu gostaria que vocês me colocassem qual o nível de entendimento em 2015. Em 2011 ele era de 35%. Em 2015, qual é esse nível de entendimento? Vocês podem usar o chat para responder. Muito bem. Vamos abrir aqui. 35%, 80%, 40%, 54%, 10%, 45%, muito bem. Bom, então nós sabemos que de 2011 para 2015, o nível de reconhecimento global do Rotary subiu. Porém, infelizmente, o nível de familiaridade, de entendimento maior de Rotary continuou nos 35%. Ele não mudou de 2011 para 2015. Então, nós fizemos um excelente trabalho na parte de reconhecimento do Rotary como um todo, de ouvir falar de Rotary, porém o nível de entendimento, nós ainda precisamos fazer mais para isso em relação ao entendimento. E como nós fazemos isso? Né? E aí que entra a imagem pública, aí que entra o contar a história, aí que é tão importante sermos todos embaixadores da marca. E novamente, quando falamos de marca, nós falamos não só da imagem visual, mas também do entendimento, da conexão emocional que nós queremos que as pessoas tenham conosco.
Então nós, da equipe de comunicação, nós temos um objetivo comum. Nosso objetivo, a nossa meta maior é elevar esse entendimento global em pelo menos 10% até o ano rotário de 2022. Então, com essa meta em mente, o que nós estamos acionando? Né? Como eu mencionei, o contar histórias, ele pode ser extremamente amplo. Cada um vai contar a sua história. E nós, equipe de comunicação, nós temos várias histórias para contar. Porém, para que haja um efeito que traga resultado em relação à elevação do entendimento global de Rotary, nós precisamos ter uma diretriz. Então, para nós hoje, na equipe de comunicação, eu vou falar um pouco sobre o que nós estamos, qual é a nossa diretriz, qual é o nosso parâmetro e algumas táticas de como nós fazemos isso em nível de Rotary Internacional. Então, o que nós estamos acionando? Então, eu gostaria que vocês usassem o chat de novo para me dizer se vocês conhecem o plano de ação do Rotary, o novo plano de ação do Rotary, que era conhecido como planejamento estratégico, que foi atualizado e hoje é conhecido como plano de ação. Gostaria que vocês me respondessem no chat, então. Vocês conhecem o plano de ação do Rotary? Bem. O Hélio está dizendo que sim. Não, muito bem. Não. Um pouco. Bastante gente conhece, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Então, quando nós falamos de acionar a comunicação de Rotary, hoje nós usamos como um parâmetro, como pilar maior, o nosso plano de ação. Então, a ideia é como nós podemos criar táticas de comunicação que tenham como parâmetro o plano de ação, porque assim nós contamos uma história relevante, consistente, que vai ajudar as pessoas a entenderem o que nós somos. Né? E foi mencionado que o Gessner apresentou isso numa palestra anterior. Ótimo, perfeito. E eu vou falar um pouco, então, passar rapidamente para aqueles que não conhecem o plano de ação. Elas são nossas prioridades estratégicas. Né? São 4 pilares. Expandir nosso alcance, aumentar o engajamento de todos os participantes, que é um termo relativamente novo. Participantes são todos aqueles que entram em contato com a nossa marca. Melhorar a nossa capacidade de adaptação e ampliar o nosso impacto. Então, o que isso quer dizer quando nós falamos em contar história? A Ligeia mencionou pessoas em ação. Né? Então, o que nós queremos dizer quando nós falamos em ampliar o nosso impacto? É passar a ideia na nossa história que nós somos pessoas em ação que solucionam problemas de forma eficaz. Então, quando nós vamos contar uma história, escrever um artigo, por exemplo, e nós queremos ressaltar esse aspecto do plano de ação, então nós vamos ressaltar aspectos da história que mostram que nós somos solucionadores eficazes de problemas. E é muito interessante salientar que esses 4 pilares, eles nos guiam, porém, quando a gente conta uma história, a ideia não é salientar os 4 pilares. Às vezes uma história, ela vai puxar um pouco mais para a solução do problema. Como rotarianos entraram em contato com pessoas da comunidade, acionaram outras pessoas e solucionaram o problema de forma eficaz. Né? Às vezes a gente vai dar ênfase à história na parte de expandir o nosso alcance, que é nós somos pessoas em ação que engajam e inspiram outras pessoas. Então talvez o foco da história, que nós vamos escrever naquele artigo, que nós vamos contar, que nós vamos criar um vídeo, o foco daquela história seja em expandir o nosso alcance, mostrando pontos da história que engajam e inspiram outras pessoas. Os rotarianos conseguiram mobilizar, inspirar uma comunidade inteira que vieram e trabalharam conosco naquele projeto, por exemplo. Ou nós vamos dar ênfase em aumentar o nosso engajamento de participantes. Dar ênfase ao ponto que os rotarianos entendem as necessidades, porque nós estamos presentes nas comunidades onde atuamos. Né? Ou nós vamos dar ênfase à história na parte de adaptação. Né? Nós estamos, esse momento agora que nós estamos vivendo é um exemplo fundamental em relação a como nós somos pessoas em ação que se adaptam. Né? A pandemia chegou, nós rapidamente mudamos o nosso protocolo, mudamos a nossa operação para continuarmos nossas atividades, nossas trocas de ideias, nosso companheirismo, nosso trabalho humanitário, com a facilitação dos meios digitais. Então, talvez a história ela puxa um pouco para esse lado,
que nós somos pessoas em ação que são empreendedoras, que são resilientes, né? A Polly é um exemplo disso, né? A Polly é um grande exemplo de um ponto da história rotária que mostra como nós somos persistentes, resilientes e não desistimos ao longo do caminho. Então, nós usamos isso como diretriz. Quando contamos histórias, nós buscamos quais os pilares que nós queremos salientar. E, às vezes, como eu mencionei, não precisam ser todos. Às vezes é um, ou dois, ou três. Às vezes uma história consegue salientar os 4 pilares do plano de ação. Pois assim nós podemos conseguir passar esse sentido principal que nós somos pessoas em ação, né? Mas como nós fazemos isso? Então, quais são as táticas que nós usamos em comunicação? E esse plano de comunicação ele acabou de ser aprovado pelo Conselho Diretor, na reunião mês passado, ele acabou de ser aprovado. Então, alguns de vocês já devem ter visto a primeira parte dessa palestra, e hoje eu estou mostrando para vocês a segunda parte, que é a parte da tática. Então, quando nós, da equipe de comunicação, hoje nós estamos dando treinamento para todos os funcionários de comunicação, pensando em o plano de ação como nossa diretriz maior, e quais as táticas que nós usamos. Nós temos 4 táticas. São 4 estratégias integradas que vão unificar a nossa comunicação e nossas experiências. Então, eu falei das prioridades estratégicas que vão proporcionar uma marca mais forte, mas nós precisamos implementar estratégias de comunicação e utilizar nossas experiências para dar vida a essas histórias, né? Então, 4 pontos importantes. Nós utilizamos uma voz, nós utilizamos a vantagem que nós temos como embaixadores da marca, como foi mencionado, todos nós somos embaixadores da marca. Nós utilizamos nossas experiências e nós utilizamos ativações em eventos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o que nós queremos dizer quando nós falamos de uma voz? A tática de uma voz é a tática de elevar uma identidade e mensagem consistentes. É importantíssimo para ajudar as pessoas a entenderem o que nós fazemos. Nós precisamos ter uma mensagem consistente, porque eu não posso ter uma mensagem que vai ao contrário, que vai contra uma outra mensagem, né? Por isso confunde as pessoas e aquele nível de entendimento não vai aumentar. Nós vamos conseguir atingir nossa meta. Então, como nós fazemos isso? Como foi mencionado, em 2013, nós passamos por uma revitalização e um dos aspectos, né, dessa uma voz, essa voz única, é a parte visual. Então, nós passamos, se vocês observarem, eu não tenho aqui nessa apresentação, mas eu tenho alguns slides que mostram a arquitetura da marca antes. Ela realmente é uma bagunça, né? Então, nós passamos em 2013, 2014 por esse alinhamento visual, que é o primeiro passo. Quando a gente fala de marca, a gente tem a parte visual e a gente tem a parte do contar histórias, do conteúdo, certo? Então, nós passamos por esse alinhamento. Excelente passo. E, como foi mencionado, nós temos na parte de mensagem, essa mensagem consistente, Pessoas em Ação. O Pessoas em Ação ele começou como uma campanha de marketing. Ele começou como uma campanha publicitária em Rotary. Porém, rapidamente, nós da equipe de comunicação, nós nos demos conta que o Pessoas em Ação ele ia além da campanha. Então, hoje, quando nós falamos em Pessoas em Ação, a gente menciona internamente. Quando a gente fala sobre pessoas em ação, a gente fala com letra maiúscula e letra minúscula. Com letra maiúscula é a campanha. Com letra minúscula é, na verdade, esse guarda-chuva, essa plataforma da mensagem. Então, o que nós queremos dizer com isso? Independente da campanha, dos itens que estão disponíveis para a campanha Pessoas em Ação, é importante, como eu mencionei em relação aos 4 pilares do plano de ação, sempre contarmos uma história com a qual as pessoas sintam que nós somos pessoas em ação. Então, nós não precisamos usar os materiais da Pessoas em Ação para contar uma história que faça com que as pessoas entendam que nós somos pessoas em ação. Parece um pouco complicado, né? Mas esse é a plataforma. É a plataforma de mensagem. Cada vez que a gente contar uma história, a gente quer que as pessoas sintam que nós somos pessoas que agem, que fazem algo, né, para o mundo. O segundo ponto que nós temos como uma grande vantagem são os embaixadores da marca. Como o Gessner muito bem mencionou, nós todos somos embaixadores da marca. A Ligeia também mencionou isso, como guardiões da marca. Então, qual a nossa estratégia? Qual a nossa tática? É capacitar e incentivar a todos a contarem suas histórias de impacto, como a Ligeia salientou hoje, como o Gessner salientou. Então, é um pilar importante de estratégia.
Então, nós temos hoje o Learning Center, temos cursos disponibilizados, né, o centro de aprendizado, para capacitar e ajudar os rotarianos a contar histórias. Nem todo mundo vai contar uma história de uma boa forma logo de cara, é normal, né? Nós aprendemos a contar história. Então, hoje nós temos isso como uma tática, que é capacitar, oferecer estratégias e ferramentas para ajudar os nossos rotarianos a contarem histórias. Nossas experiências. Então, nosso objetivo é incentivar os clubes, os companheiros rotários, a promoverem e salientarem suas oportunidades e experiências distintas, que é uma coisa muito válida. Como eu disse no começo, nós temos essa bênção e esse desafio, né? Nós somos muito distintos, as experiências de rota, elas são distintas. Porém, nós podemos usar isso como uma vantagem. Então, se cada um contar a sua história que mais lhe toca, que mostra um dos aspectos de Rotary, nós podemos atrair tipos diferentes de pessoas, que é uma realidade que nós também temos, né? Nosso nível de diversidade no quadro associativo, ele é um pouco, ele deixa a desejar em algumas partes do mundo. Então, se contarmos histórias, nossas experiências que são distintas de uma forma consistente, nós vamos conseguir atrair diferentes tipos de associados, pois a diversidade de Rotary faz a nossa força. A diversidade de ideias, a diversidade de pensamentos, a diversidade de opiniões faz a força de Rotary. E uma das grandes oportunidades que nós temos são ativações em eventos. É uma das estratégias que nós temos em mente. Então, como nós podemos engajar, energizar o público geral com nossos eventos principais? Como, por exemplo, como foi mencionado, a polio. Nós temos agora o dia de combate à polio, chegando em outubro. Então, como nós podemos utilizar essa oportunidade no mundo todo, clubes ao mesmo período de tempo, engajando, criando eventos, divulgando, promovendo o trabalho que o Rotary faz do combate à polio. Então, esses 4 pilares, eles nos dão, essas 4 estratégias nos dão as ferramentas, nos dão a diretriz. Porque se nós formos falar de comunicação de um modo geral, sem diretriz, nós vamos voltar ao que nós éramos em 2011, né? Então, nós precisamos ter uma diretriz, ter uma pauta, ter pilares que nos guiem, né, para contar a nossa história. Nós contamos histórias. Se nós pensarmos nas prioridades e estratégias e nas estratégias e táticas de como contar a história, todos partimos desse mesmo ponto, nós vamos conseguir elevar esse entendimento global que nós tanto queremos, né? E, fechando um pouco antes de abrir para perguntas, e a equipe de imagem pública? Né? Aqui eu sei que tem vários coordenadores e chairs de imagem pública de clubes, de distritos, né? Talvez convidados de outros distritos também presentes, mas a imagem pública somos todos nós, né? Então, se eu puder deixar com vocês 4 pontos do qual todos nós podemos, como embaixadores da marca, seguir, eu espero que isso os inspire para seguir em frente quando nós pensamos em imagem pública, né? Então, como embaixadores da marca, o que nós podemos fazer? Nós podemos ser os primeiros a identificar formas de dar vida ao nosso plano de ação em nossos clubes e comunidades, né? Então, conhecendo o plano de ação, conhecendo um pouco das nossas estratégias, nós temos essa oportunidade agora, como imagem pública de um modo geral, sermos os primeiros a encontrar essas oportunidades para dar vida ao nosso plano de ação, né? Sermos a voz da influência, isso é muito importante em Rotary, né? O aspecto do companheirismo é muito importante, né? Então nós podemos incentivar os outros a também contarem suas histórias, como nós vimos aqui hoje, muito bem feito pela Ligeia e pelo Gessner, né? Incentivando, pedindo a todos que contem suas histórias, né? Nós podemos ser contadores de histórias convincentes, né? Não é apenas contar uma história. A história ela tem que tocar, ela tem que ser convincente. Então, quando compartilharmos a nossa história, seja ela em um bate-papo entre amigos ou através do jornal, da revista, de uma campanha publicitária, nós temos a oportunidade de relatar como as nossas conexões e ações, né, fazem de onde vivemos um lugar melhor. Então, é um aspecto importante de Rotary, essa questão de pessoas em ações. Nós temos contatos e conexões que nos ajudam a colocar em prática
a melhoria, né, da humanidade como um todo, os nossos projetos, nossas ideias. E sermos experts, né, peritos aí nos vários recursos sobre comunicação. Então, eu incentivo vocês a visitarem o Brand Center, visitarem os cursos, né, que nós temos no Centro de Aprendizado. Então, nós temos a oportunidade de sermos realmente experts, sermos bem bons conhecedores dos recursos que existem, para que nós possamos passar a palavra a outras, incentivar outras pessoas a também utilizarem esses recursos. Então, de um modo geral, é isso, em relação ao Rotary Internacional. Para nós é muito importante essa questão de termos realmente uma diretriz. Temos estratégias. Eu dei uma outra apresentação outro dia para o pessoal do Rotaract, e eu mencionei justamente isso, que a comunicação sem estratégia, ela é um carro de 3 rodas. Ele anda, né? Mas ele está ali capenga, ele vai levar muito mais tempo para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, a comunicação precisa ter estratégia. Quando a gente fala de comunicação sem estratégia, é um risco muito grande. E é um desafio muito grande, que somos 1,2 milhão de rotarianos, mais rotaractianos, interactianos. Então, levar essa mensagem para que todos contem sua história de uma forma consistente, concisa, com estratégia, é um desafio muito grande. Mas é aí que entramos todos nós. Todo mundo pode participar e engajar e incentivar os outros a fazerem da mesma forma. Então,